Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Amém? Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Estou feliz que é uma honra, né? A gente está fechando um assunto tão importante como família cristã. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Sim, Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua palavra. Ela é poderosa para nos transformar, para nos ajudar, Senhor, e ajudar as famílias que estão conectadas com a tua palavra, Senhor, e aquelas até que não têm alcance, Pai, que elas possam, Senhor, por essa transmissão ou via testemunho, Pai, em nome de Jesus, possa ser compartilhada com outros que ainda não têm a tua palavra. E ela possa ter, Senhor, plena alcance na vida desses corações, Pai. Iluminando esses corações e trazendo você para perto e para dentro de cada família, de cada lar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos iniciar aqui. Muito extenso, a gente teve muita informação, muita graça de Deus dentro desse assunto. Durante um mês a gente ficou falando sobre esse assunto, né? Sabendo que esse assunto é uma bênção para nós. E foi falado quase todo o alvo sobre família cristã. Durante um mês inteiro, toda quinta-feira, muito foi falado, muito foi explanado. Domingos também falamos. Por que, querido, nós estávamos falando tanto sobre esse assunto de família cristã? Porque a família, ela tem sido atacada ferozmente esses dias, né? Esses dias, porque existe um plano do inimigo para desfazer aquilo que Deus fez. Deus fez o homem, o inimigo quer desfazer o homem. Deus fez a família do homem, o inimigo quer desfazer a família do homem. Deus fez todas as coisas. No final das contas, irmão, nós temos que entender como é que vai funcionar esse projeto tão maravilhoso de Deus. Amém? Então diga, família é projeto de Deus. Amém? Isso, família é projeto de Deus para o homem. E como é que isso acontece? Precisa ter filhos, precisa ter... Não, juntou o casal, juntou o homem e a mulher, dessa maneira que Deus fez, né? Então, ali já nasceu uma família. Amém? Ali já tem uma família. Glória a Deus. A família, ali vai começar um treinamento. Um treinamento que o Espírito Santo vai estar gerenciando ali. Uma família sendo treinada para coisas maiores, para crescimento. Aleluia! Para crescimento, né? Nós não fomos formados do acaso, e Deus, eu creio que Ele une propósitos. Amém? Ele une propósitos. Não, a gente não foi feito da vontade da carne. Nós fomos feitos com um propósito, com uma história. Mas muitos têm se perdido em meio a tantas coisas confusas que o mundo está mergulhado nesses dias, né? Nós temos individualidades fortes, cada um com a sua característica, né? Por isso que, às vezes, existem dentro do casamento, né? Adaptações, vamos dizer assim, né? Adaptações, porque ninguém é igual. Algum aspecto pode ser que você tenha concordância e tudo, mas ninguém é igual, né? Igualzinho. Já pensou você? Fica assim, como é que eu vou dizer? Fica monótono, né? Monótono você estar junto de uma pessoa que é igualzinha a você.
Nunca tenha a sua própria opinião, a sua própria visão das coisas. Não. É bom que sejam diferentes. É só você... A Bíblia fala lá em Paulo, fala que você não pode, eu não posso, como pessoa, ser disperso da vontade. Não sei qual é a vontade de Deus, não conheço Deus. Porque você olha para a natureza, para a criação dele, você vai ver os atributos de Deus na natureza, né? Você vai saber os atributos de Deus. Deus gosta de diversificar as coisas. O que você acha? Você olhando para a natureza, eu olhando para a natureza. Ele gosta de coisas diferentes. Ele não fez uma cor só. O mundo não é cinza. O mundo não é bege. Não, tem muitas cores, muitas coisas bonitas, muitas coisas que você aprecia. Então, Deus é assim, Ele se manifesta naquilo que Ele criou. Naquilo que Ele criou, Ele se manifesta. De alguma maneira, você acha Deus. Amém? Então, nós temos que ter os olhos abertos para entender qual é o plano de Deus para nós em família. Queria que você abrisse no Salmo 8 e no versículo 3 a 6. Nós vamos ler algumas passagens. No Salmo 8, no versículo de 3 a 6. Aleluia. Ele é o nosso Criador. É aquele que criou cada um de nós. E o salmista está falando assim, quando eu contemplo, né? Parece uma coisa assim de gente alienada, poética. Não, querido. O salmista ele está falando aquilo que Paulo disse. Ele fala, vocês não são indesculpáveis quando vocês não olham aquilo que Deus criou, porque Ele se manifesta naquilo que Ele criou. Então ele diz, quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste. Aí ele pergunta, ele faz uma pergunta. Ele é inteligente. Pessoas inteligentes fazem perguntas. Que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Tem versões que falam menor do que os anjos. É NVT essa? Não, pode colocar, por gentileza? Obrigada. Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e honra. Já pensou Deus te honrar? Deus te honrar? Se Deus nos honra, irmãos, nós temos que nos honrar uns aos outros. Os esposos, as esposas, os filhos, os pais. Entender que quando nós olhamos para as pessoas, a gente vê uma obra da criação dele. Existe uma história atrás de cada rosto, de cada pessoa. Mas até nós entendermos essas coisas, é um crescimento, né? É um crescimento. Então, Ele tem um plano para nós, em família. Deus une propósitos. Deus coroou, a coroa da criação de Deus somos nós, cobrindo-nos de glória e de honra. Aleluia. Lá em Gênesis, no início, no 2, no versículo 7, põe, por favor, para mim. Gênesis 2, 7. Ele fala assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Tem algumas versões que falam que diz alma vivente. Amém? Guardaram isso? Guardem isso aí para vocês. Alma vivente. Adão foi feito alma vivente. E ele vivia, aquela alma vivente, vivia na presença de Deus. Aí Deus deu uma tarefa para ele. Ele falou, guarde e cultive o nosso, né? O meu jardim. Amém? Ele deu uma tarefa para Adão. Adão fez aquilo tudo. Mas ele começou a observar que havia pares.
E ele quis um par para ele também. Mas eu creio que dentro do plano de Deus, que é extenso, o plano de Deus ele é extenso e sábio. O plano de Deus é extenso, porque desde a criação do homem e desde a sua queda, ele está trabalhando. Amém? Até hoje, Deus está trabalhando. Aleluia. Houve um começo, um meio e um fim. E dentro desse plano, eu acho que já tinha uma ideia. Eu vou fazer alguém idôneo para ele. Aleluia. Para formar o quê? A primeira família. Alguém que fosse apto. Alguém que fosse ajudá-lo. Porque ele sentiu falta. Quando ele deu os nomes, foi a tarefa que Deus deu a ele. Adão deu o nome e ele quis uma companheira, como os animais tinham. E dentro da ideia de Deus, já havia uma companheira, uma ajudadora. Lá no grego, não, no hebraico, diz que ajudadora é Ézer. É o Ézer, essa palavra Ézer, nossa, é maravilhoso, né? O hebraico, o grego é maravilhoso, porque ele expande o seu entendimento de uma palavra. Ézer é ajuda e refúgio. Socorro bem presente na angústia, como está escrito lá no Salmo 46. É a mesma palavra que ele usou para socorro bem presente, é Ézer. Agora você vai olhar para sua esposa e dizer, olha meu socorro aí. Amém, querido? Em nome de Jesus, é socorro bem presente. É socorro, irmão. Se a palavra diz, é porque é. Pode ser que às vezes o socorro escorregue, pode ser que às vezes... Amados, eu vou falar aqui para você. A minha família não é perfeita, amém? Nós estamos crescendo, amém? As famílias não são perfeitas, elas estão se aperfeiçoando. Assim como a igreja de Cristo. É por isso que o plano de Deus é extenso. Mas ele tem sabedoria. Aleluia! Glória a Deus. Então Deus fez aquela ajudadora porque ele tinha uma percepção de uma necessidade. A necessidade de Adão fez Deus... peraí, deixa eu botar ele no soninho e pegar a varoa. Aleluia! Aleluia! Eu queria que fosse colocado aqui, porque eu tenho aqui escrito. Deixa eu achar aqui para você. Aqui em Provérbios, no capítulo 13, o versículo 13 é um pouquinho extenso, vai até o 26. Aleluia. Ele fala sobre isso, sobre Deus suprir essa necessidade, porque a mulher já estava no plano de Deus. Ela é uma auxiliadora apta para socorrer. No plano de Deus. E percebemos então que Deus deu ao homem a capacidade de governar junto com ela. Amém? Aleluia. Não está abaixo, não está acima, mas junto, em nome de Jesus. Isso é a formação da família. Amém? A formação da família. Ele diz assim em Provérbios 3, de 13 a feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que adquire conhecimento. Mas o que isso tem a ver? Calma, porque melhor é o lucro que a sabedoria dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Está falando de finanças aí, gente. Mais preciosa do que pérolas, do que tudo que você pode desejar. Não é comparável a essa sabedoria. O alongar-se da vida está na sabedoria, na mão direita dela. E na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, todas as suas veredas são paz. Ela é árvore de vida. Diga, vida. Aleluia. Para os que alcançam essa sabedoria. E são felizes todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra. Ele fez as famílias com sabedoria, irmão.
Com inteligência estabeleceu os céus. O mesmo que criou a terra, criou os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem, as nuvens destilam orvalho. O filho meu, diga, está falando comigo? Não se apartem essas coisas do quê? Dos teus olhos. Guarda, então, a verdadeira sabedoria e o bom senso, né? O bom siso, porque elas serão vida para a tua alma, adorno para o teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Bora, até o 26. Quando te deitares não temerás e deitar-te-ás, o teu sono será suave. Não temerás o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Essa é a sabedoria que Deus deu para a mulher. Porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E o homem também tem bom senso. Mas por que Deus falou assim, a mulher sábia? Porque ela precisa auxiliar com sabedoria. Com sabedoria. Amém? Aleluia. Eu quis ler isso, toda essa parte de Provérbios, que Provérbios é sabedoria. Provérbios é sabedoria. E sabedoria, ela vem da palavra sabere. Sabere vem de sabor. Sabor é experimento, querido. Sabedoria é a palavra na prática. É eu e você e a sua família experimentando a graça de Deus para nós. Amém? A graça de Deus. E ela é diária. Diária. Não há outra maneira de nós vivermos a sabedoria de Deus a não ser diariamente. Diariamente. Aleluia. Esse é o plano de Deus. Porque existem, eu queria que você colocasse aí, 1 Coríntios 11, 11, 12. Esses versículos são mais curtinhos, vamos lá. 1 Coríntios 11, 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de quem? De Deus. Às vezes parece simples, né? E somos nós que complicamos. Amém? Às vezes não é simples, mas nós somos aqueles que complicamos. As realidades, elas são completamente diferentes, mas tudo vem de Deus. Eu creio que Jesus, quando deu a honra da presença dele num casamento, lá em Caná da Galileia, né? Em João, ele descreve ali o casamento e Jesus participando. Veja, ele não tinha feito milagre nenhum ainda. Não havia nenhuma manifestação de milagre. Ali foi o primeiro milagre dele. Eu não vou entrar em alegoria, dizendo que é isso, que é aquilo. Não, irmão. A presença de Jesus já é inteligente. Aquele casal foi sabidinho. Ele conseguiu convidar Maria, provavelmente, que havia conhecidos, eles eram conhecidos dele, daquele casal. E Jesus fez o seu primeiro milagre, a primeira necessidade daquele casal foi satisfeita com a presença de Jesus. A presença. Aquele casal foi inteligente, convidando o Rei dos Reis para estar no meio do seu casamento. Amém? Da sua família, da família que eles estavam construindo. Amém, queridos? Glória a Deus. Porque é necessário, porque são realidades completamente diferentes, às vezes, que se encontram e vão morar na mesma casa. Oh, aleluia! Né? Às vezes nós estamos na igreja e tem faísca saindo, imagina numa casa, né? Onde você tem que dividir todas as coisas, e você, né, os que não têm cabelinho branco, que são jovens, já pensou? Meu Jesus amado,
Ah, mas eu estou acostumado assim. A minha mãe fazia assado. Não, querido, é tudo novo. Amém? Aleluia. Mas se você for espertinho e convidar Jesus e convidar o Senhor para estar junto com você, vai dar certo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. As realidades diferentes reunidas num propósito. Às vezes dá umas faísquinhas, mas Deus está lá com a água da vida para apagar os incêndios. Amém? Transformações vão ser iniciadas nesse processo. O casamento é um lugar de crescimento. A família é um lugar de crescimento. É um núcleo, uma fonte. É uma fonte onde Deus quer se manifestar. Deus quer viver conosco. Deus quer viver em família. Deus quer viver na sua família. Deus quer viver dentro da sua casa. Deus quer viver dentro de você. Deus quer participar. Se você lê a palavra no Antigo Testamento, você vê que Deus estava procurando e achou um, Noé. A primeira vez que você vê a citação da palavra família é nesse versículo, quando fala de Noé. Noé foi homem temente, ele achou graça. E Deus não salvou só o Noé. Ele levou a sua família. Olha, levou genro e nora até. Ele queria levar, né? Genro e nora foram juntos. Aleluia. Glória a Deus. A esperança. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Romanos 12, 1, a gente conhece bem. Coloca, por favor. A Bíblia fala que Paulo fala assim: eu rogo-vos para vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o corpo por um sacrifício vivo, santo, agradável. Esse é o vosso culto racional. E o 2 fala: não vos conformeis com este século. Porque ideias para longe da presença de Deus, para longe do plano de Deus, têm surgido e vão surgir. Você pensa que no tempo de Jesus não tinha essas ideias diferentes? Tinha. Só que a Bíblia diz que nos últimos dias o amor ia se esfriar por causa da multiplicação do quê? Da iniquidade. Da iniquidade. Então, essas ideias são ideias de iniquidade, de cultivo errado. Né? Não é o cultivo da palavra de Deus, não é o jardim de Deus se formando. Amém? Mas a palavra diz que se você não se conformar com esse século, você vai ser transformado pela renovação da sua mente. Ah, mas é a minha mente, eu estou sozinho, só eu sou crente na família. Irmão, mais Deus é maioria. Deus precisa de uma intercessão só. Amém. Foi assim. Abraão falou assim: olha, se tiver Deus na cidade, era uma cidade, uma reunião de muitos lugares, de muitas famílias. Se tiver 10 justos lá, o Senhor salva a cidade. Salvo. E se tiver um justo na minha família, o Senhor salva. Vamos orar. Não é isso? Aleluia. Aleluia. Tem esperança, amém? Deus tinha um plano para a família. A família seria uma fonte de alimento físico e também uma fonte de alimento espiritual. Um lugar para partilhar. Nós falamos no domingo aqui, o pastor falou muito bem, e a Lídia, sobre comunicação dentro da casa, um lugar de compreensão, de ajustar, de ajustes, porque não é tudo flores e maravilha, não. Uma hora vai ter que torcer os parafusos, amém? Exercício e prática daquilo que nós temos aprendido, daquilo que nós temos recebido do Senhor. Amém? Glória a Deus.
1 Coríntios 7, lá na cidade de Coríntios, tinha um problema sério com prostituição, com pecados sexuais. E a solução para aquele problema que estava espalhado na cidade, Paulo escreveu o capítulo 7. E ele explanou ali, pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é inteligência para Paulo, dizendo, olha, a solução para isso é... Por quê? Para que o casamento? Para que cada um tivesse a sua respectiva esposa, para cada mulher ter o seu respectivo esposo, e formar ali a família. E longe da promiscuidade, amém? Da prostituição, que eram problemas que assolavam ali. Paulo falou que assolava tanto que chegou na igreja. Agora, o que espantou Paulo é a igreja não ter reação. Aleluia! A igreja tem que defender a família. A igreja tem que defender o plano de Deus original. Aleluia! Então, 1 Coríntios 7 fala do casamento, que era a solução, a salvação, a restauração de uma cidade inteira. Família. Aleluia. Isso era a característica de Coríntios, né? Da cidade de Corinto. Quando nós nos casamos e a extensão começa a aumentar, ou seja, vem os filhos e tudo, começa o exercício de serviço. Não é não? Quando você está lá, solteirinho, vai para o quarto da mamãe, né? A mamãe faz a comidinha, a mamãe arruma a caminha. Não, querido, hoje eu estava até vendo uns videozinhos no Instagram falando sobre isso. Se você tem um menino em casa, um filho, já ensina ele que ele tem que dividir. Todos na casa devem dividir tarefas. Porque todos são formados, todos formam a família, né? Todos precisam aprender o quê? Servir um ao outro. Amém? Serviço, né? E quando você está solteiro, 1 Coríntios 7 também fala, não é pecado ser solteiro. Amém? Não é pecado estar solteiro, não sozinho. Amém? Não em solidão, mas em solitude, porque a Bíblia ensina sobre essa fase e sobre as escolhas. A Bíblia diz que até é um dom, não é para todos, mas também é um dom que pode ser que esteja na sua vida. Aleluia, ele diz que isso é fruto de domínio próprio. Amém? Que é um fruto do Espírito. Então, quando nós estamos em família, quando nós estamos em dois, existe uma continuidade do serviço um ao outro. E vindo os filhos, o exercício aumenta. Ou seja, nós temos que ensinar no caminho. Você vai ensinar. Eu digo isso por causa que eu entendo. Eu tive dois e cada um é completamente diferente do outro. Personalidades diferentes. Mas os pais, eles são dotados daquilo que eu li lá em Provérbios. Sabedoria. E quem não tem, tem que pedir a Deus. Mas eu creio que quando Deus dá uma criança, quando nasce uma criança, também nasce uma mãe e nasce um pai. Então Deus, ele já coloca na sua mãe, no seu pai, instintivamente, uma sabedoria para lidar com algumas coisas. Se você não tiver, vá para o manual de instruções. A Bíblia, ela é um manual de instruções. O Espírito Santo quer morar dentro dos lares e ensinar o pai e a mãe. Fale com alguém mais velho, ou da sua casa, ou da sua igreja. Não fique só. Amém? Não fique só, não fique isolado. Aleluia. O núcleo que é a família, ele pode ser... quando ele está nesse ambiente, ele pode ser expandido. E
como Deus falou com Abraão? Em ti serão benditas já pensou? Todas as famílias da terra. Irmão, que declaração é essa? Que declaração? Abraão vivia numa terra lá em Terá. Depois ele saiu e foi andar e Deus disse, olha, eu vou te dar isso aqui. Veja que ao homem é dado essa participação em Cristo Jesus de ser o sacerdote do seu lar. Por que você tem que ser o sacerdote do seu lar? Porque Deus vai te comunicar coisas. Comunicar coisas. Comunicar coisas do que primeiro? Suas, da sua casa, da sua família. Aleluia. Os homens, eles são os sacerdotes do seu lar. Abraão falou assim, Deus disse para Abraão na sua aliança, né, na antiga aliança. Veja que Jesus é a superior aliança. Mas Deus já falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, se você se aproxima de Deus, pode que você vai abençoar outras pessoas, outras famílias, outras casas, até, sei lá, a cidade inteira. Uau! Essa possibilidade só existe por causa da obra da cruz. Por causa de Cristo. A família pode ser restaurada. Família pode ser restaurada em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus há esperança de famílias serem restauradas, renovadas. Aleluia! Porque, amados, quando o pecado entrou no homem, deu às forças das trevas o domínio, e o mundo está mergulhado, né, nas trevas. Mas tem uma passagem lá em Êxodo, que se... deixa eu achar aqui a passagem de Êxodo. Hoje foi bem agitadinho, não consegui dar... Deixa eu achar aqui, é Êxodo 10, é isso? Deixa eu ver aqui. Eu já acho para vocês. Bom, vamos andando, eu vou achar. O pecado sempre vai apontar para a diferença, né? Quando o pecado entrou no homem, ele entrou dentro da família. E ali, se você não se atentar para o pecado, porque agora tem nomes diferentes para o pecado, viu? Cuidado com isso. Cuidado com os nomes diferentes que estão sendo dados. Há uma coisa que a Bíblia diz que é o erro. É o espírito do erro. E o espírito do engano. Ele sempre vai apontar, o pecado sempre vai apontar para a diferença. Ai, mas eu não penso assim. E para dificuldades de convivência, do dia a dia. Mateus 19:3. Mateus 19:3, por favor. Ele diz assim, vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito repudiar a mulher, o homem, o marido, a repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Aí Jesus, ele não deixou sem resposta, ele disse, não. Então respondeu, não tendes lido que o Criador desde o princípio, lá aonde? Desde Gênesis, os fez o quê? Gente, tá bem facinho de entender aqui, né? Homem e mulher. Bora. E disse, ele deu uma ordem. E diz, por essa causa deixará o homem o seu pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. De modo que não são mais... Jesus está explicando, Jesus está ensinando, Jesus está explanando. Os dois não são mais só dois. Que estranho, né? No casamento, então, quando Deus está olhando, está vendo quem? Um só. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Isso foi
Jesus falando, explicando coisas. Aí quando você vai lá, e depois ele explica, em outras passagens, ele começa a explicar e falar. Jesus estava atento a essas questões, porque o que os fariseus queriam ali? Experimentá-lo. Não era uma pergunta de necessidade, como foi atendida no Velho Testamento, lá em Gênesis, mas que era uma pergunta de experimentação. Mas Jesus, mesmo assim, atendeu a o que eles estavam perguntando. E ele explanou bem facinho de entender. Amém? Glória a Deus. Nós temos que enfrentar agora, por causa desse pecado, obstáculos dessas forças desagregadoras da família. Individualismo, que é um excesso de si mesmo. O Ronaldo deu um exemplo legal aquele dia que ele falou aqui. Porque eu estou falando e lembrando das coisas que foram faladas durante esse mês inteiro. Foi muito ensinado, querido. E eu creio que vai estar até gravado essas explanações. E o Ronaldo falou uma coisa interessante. Ele gosta muito de esporte, gosta da Nike, né? Agora, ele não vai comprar um tênis da Nike se não vai poder dar outros produtos da Nike para a sua casa inteira. Então, ele vai dar um tempo na Nike, porque ele tem que pensar agora não somente em si mesmo. Por isso que eu digo, a família é um lugar de exercício, de primeiro exercício. Não é aqui na igreja, não. É nas nossas casas. Né? O pastor disse que se quer conhecer você, vai lá na sua casa falar com o seu vizinho. Jesus Cristo, misericórdia. Você entendeu? É desse jeito. É nas nossas casas que o exercício da palavra é praticado. Com aqueles que estão lá, os próximos. Você quer um púlpito? Sua casa é o seu primeiro púlpito. Né? Sua casa é seu primeiro púlpito. Glória a Deus. Outro obstáculo, uma rotina exaustiva. Hoje, gente, o tempo está sendo roubado de nós. Se nós não tivermos sabedoria de organização dentro da casa, é um problema sério. Se torna um gigante. Se torna um gigante. Ele rouba coisas de nós. Rouba alegria. Né? Já viu alguém com pressa, alegre? Difícil. Né, querido? Então, nós temos que ter sabedoria do Espírito. E quebra de promessas. Foi falado aqui na comunicação que nós temos que ter uma palavra só. Sim, sim. Beleza? Não, não. Principalmente se você tem criança em casa. Aleluia. Teste. De 5 em 5 minutos tem um teste. Aleluia. Mas Deus tem solução para nós. Amém? Outro obstáculo é a violência. Nós falamos em violência, logo nós pensamos em coisas físicas, mas não, irmãos. A violência ela pode se manifestar de várias maneiras, inclusive violência na palavra, na língua. A Bíblia diz que a língua branda, ela é um remédio, ela é medicina. Aleluia. Então você vai ter sabedoria de como falar, quando falar e se falar. Aleluia. Amém? E violência, ela traz o fruto de desequilíbrio e desprezo. No domingo, foi falado sobre nós olhando, quem é que estava lá na frente de Deus? O sacerdote Josué. Mas ele estava com as vestes sujas. E quem estava do lado? O acusador. Então, que nós não sejamos acusadores, principalmente dentro de nossas casas. Amém, queridos? E isso, o que acontece? Acontece uma coisa interessante, que está enchendo consultório de psicólogo. Perda de identidade. Perda de identidade. Nós somos filhos do Deus vivo. Lembra do que o salmista disse no início? Nós somos a coroa da criação.
E as pessoas estão perdendo a vida, está perdendo a pressão é para que a vida perca o seu valor. Amém? Que você valorize não só o seu filho, mas valorize os filhos que Deus tem trazido, que Deus tem feito nascer na sua casa. O nascimento de filhos. Amém, queridos? Aleluia. Em Cristo, é essa aliança superior. Ele nos fez. Como é que nós podemos fazer isso? Sendo algo novo. Eu acho interessante que isso está escrito logo ali no livro que Paulo escreveu aos Coríntios. Na carta dos Coríntios diz que agora, na nova aliança, eu e você, nós somos espíritos vivificantes. Você já pensou uma família de espíritos vivificantes? Que estrago não faz? Mas nós precisamos estar despertados para isso. Para concordâncias dentro da casa, dentro das nossas casas. Às vezes, por causa de uma bobagem, uma discórdiazinha boba, nós quebramos concordâncias poderosas. Concordâncias poderosas. Que abrem portas, que movem o céu. Aleluia. Ah, não, vou lá na igreja. Irmão, irmãs, amados, comece em casa. Começa em casa. Percepções e manifestações do Espírito querem estar se manifestando dentro de casa, na família. Exercício de cura. Orações de libertação. E aí, com essa percepção que você vem de casa, jugo suave, fardo leve. Jugo suave, fardo leve. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmã, mas eu sou sozinha na minha casa. A Bíblia diz que pelo seu comportamento, está escrito em 1 Coríntios 7,14, pelo seu comportamento a esposa é santificada, se ela não é crente. Pelo seu comportamento o marido é santificado, se só a esposa é crente. Veja o poder do Espírito dentro de nós. Diga, santificação. Glória a Deus, eu estou terminando já. Por quê, queridos? Porque é o poder do amor ágape dentro de nós. Romanos, nós sabemos que Deus já derramou o amor dele dentro de nós. No livro de Romanos, o livro da justificação, fala que esse amor já está dentro de nós. Agora precisa estar o quê? Em exercício. Em exercício. Como, irmã? Com perdão e com... Perdão, dá licença. Com perdão e com o fruto do Espírito. Amém? 1 Coríntios 13:1 fala, o amor é o caminho mais excelente. O amor de Deus em nós é o caminho mais excelente. É ali que vai se manifestar o pai e a mãe sendo referência para os seus filhos, os filhos honrando seus pais, o aconchego do calor humano, aceitação, compreensão, prática de doação pessoal. Porque a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar. Isso tudo está dentro do amor ágape, do amor que ele é a totalidade de Deus manifestada. Amém? Diga, eu tenho uma família restauradora. Amém? Aleluia. Essa família restauradora compartilha tudo com decisões, tempo, corpo, espaço, objetos, afeto, enfim, queridos, tudo que afeta, nós somos como pequenos planetinhas e tudo girando em torno de nós
dentro do amor, vai fazer a diferença. Abre lá no livro de Atos, capítulo 20, verso 35. E depois Efésios 4:1, já estou terminando. 20:35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus, que está dizendo: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aleluia. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aonde que nós vamos aprender a doar, querido? Dentro de nossas casas. Depois vai ficar fácil doar na igreja. Hashtag já aprendi em casa. Aleluia. Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que vocês andem de modo digno da vocação que vocês foram chamados. 2. Com toda a humildade e mansidão, com longo ânimo, dando suporte uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente. Diga diligentemente. É com firmeza. Por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paz e alegria no lar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia! Se eu e você... Porque a Bíblia diz que Deus tem planos de paz para nossas casas. Achei. Êxodo 10, 23. Êxodo 10, 23. Eu queria que você pegasse bem essa palavra e compreendesse isso. Quando Moisés ia sair do Egito, no Egito famílias foram multiplicadas, até o ponto que o Egito ficou com inveja. E falou assim, olha, esse povo é muito grande. Deus está com eles, vamos escravizá-los. Famílias foram multiplicadas. Mesmo em meio àquela situação de escravidão, a promessa está com a sua família, com você que tem Cristo. Aleluia, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, pais. Aleluia. Então eles disseram, ali foi feito então, por causa da prova em cima de Faraó, foi enviado ali as 10 pragas, e uma delas era trevas. E Êxodo 10, 23 diziam que os egípcios não se viam uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, os filhos de Israel tinham luz nas suas casas. Você tem luz? A luz da palavra está na sua casa? Aleluia! Essa é a diferença, querido. Você tem a luz. Esse é o plano de paz para ti. Se eu e você estivermos enfrentando algumas batalhas nas nossas famílias, Deus nos exorta a pedir ajuda. Deus nos exorta a entender que nós temos uma promessa. Seja lá qual for o seu problema, não hesite. Se o problema for espiritual, não hesite, peça ajuda em oração, em aconselhamento, seja pastoral, seja médico, seja psicológico. Não fique do mesmo jeito, não se conforme, não tome a forma do mundo. Aleluia! Sentimentos conflitantes e confusos geram frutos de insegurança, geram desconfiança, geram divisões, né? Eu sempre fico com aquele exemplo que o pastor falou da casa da árvore que estava na frente da casa dele. Se você vê a árvore crescendo, essa árvore vai dar, esse bebê árvore aqui vai dar uma árvore bem grande, né? Que interessante. Só que depois, amados, deu muito trabalho para arrancar, para tirar de lá. Fez um estrago. Então arranca enquanto está pequeno. Aleluia. O que é essas plantações? São palavras negativas, né? O pastor Bud tem até um livretinho lá que diz, não fale negativo. Né? Não fale negativo, irmão. Ele falava sempre isso. Tem que ser evitados nos nossos lares.
Você tem o filtro da palavra, você tem a luz da palavra de Deus para te orientar. Aleluia, porque essas sementes, elas nascem. Elas nascem, palavras geram coisas. Geram sementes espinhosas e infrutíferas. Nós ficamos infrutíferos. Hostilidade, comparações, rótulos. Olha, irmão, pega essa para tu. Rótulo sai com água, viu? Rótulo sai com água. Água da palavra limpa. Aleluia. Anulam a sensibilidade do Espírito e entristecem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus quer estar alegre dentro da sua casa, quer trazer alegria para a sua casa. Atos 10:1 fala sobre Cornélio, não precisa abrir lá. Fala sobre Cornélio, ele foi salvo porque ele deu ouvidos à palavra. Foi salvo ele, a casa dele, e foi batizado no Espírito Santo. Todos que estavam ali. Foi um derramado, Senhor. Em Atos 10:1. Por quê? Porque ele deu ouvidos à palavra, ele foi santificado na presença do Espírito Santo. Se nós nos permitirmos a ação do Espírito, ele vai nos santificar pela palavra. Ele vai nos ajudar. Ele vai nos trazer o fruto da paciência. Do ânimo longo. Amém? Aleluia, o ânimo longo. 1 Coríntios 13:4, não precisa abrir também, ele fala que o amor, ele é paciente. Persevere nessas ações aqui que o Senhor colocou para mim, e eu vou terminar com isso. São, acho que, 15 ações. Diz assim: tenha um olhar apreciador. Põe o óculos do Senhor para olhar para a sua família. Então, aprecie a sua família. No que eu posso apreciar a minha esposa? Se perdeu ao longo do tempo, volte a colocar esses óculos novamente. Aprecie. Tenha um olhar de apreciação para aquele que Deus colocou você ao lado dessa pessoa. Amém? Aleluia! Eles são presentes de Deus. Agradeça a Deus porque eles estão do seu lado. Às vezes você não sabe. Puf, e vai embora. Agradeça. Pare de rotular. Amém? As pessoas mudam. Aleluia. Seja inclinado à paz e à alegria, porque elas são frutos do Espírito. Terceiro. Quarto, esqueça o passado. Passe uma borracha. Passou? Passou. Né? Tem um ditado aí que fala: águas passadas não movem moinhos. Esqueça o passado. 5. Evite comparações. Amém? 5. 6. Seja bondoso. Pratique a bondade. Faça exercícios de bondade dentro da sua casa. 7. Seja ativo e não reativo. Seja proativo, seja ativo. Tenha impulsos bons. E não reações. E não somente reações. Aconteceu alguma coisa? Eu vou fazer. Não, seja ativo. Aleluia. Nutra as suas relações. Esteja sempre nutrindo o seu relacionamento. Amém? Oito. Perdoe. O perdão é a base do cristão. Você foi perdoado para perdoar. Amém? Perdoe. 10. Evite querer impressionar os outros. 11. Cuide da sua
saúde. Cuide do seu corpo. Cuide de você. Olhe para você. Cuide da sua casa material. Próximo, se doe. Tenha sonhos. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus viesse sobre cada um, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão. Os sonhos fazem parte da nossa vida. Sonhe. Aleluia. Se doe. E por último, tenha fé. Amém? Acredite. A sua família pode ser uma bênção. Amém? Foram edificados em nome de Jesus? Eu creio que Deus é bom. Amém? E nos edifica com a sua palavra. Nós estamos caminhando e sendo aperfeiçoados nele. Um abraço, queridos.